Eles diziam que o pântano tinha um pulsar, que se você ficasse perto o suficiente, podia sentir ele latejando sob seus pés, lento, úmido, ancestral. Na escuridão ele sussurrava. Os velhos de Cuiabá contavam que a água se lembrava de todo o grito que caía nela, e no verão de 1920, ela aprendeu a guardar o som de crianças. O circo chegou com música e fumaça, carroças forradas de tinta rachada, e homens que sorriam com dentes demais. Chamavam de Menagerie da Meia-Noite do Pantanal, um espetáculo itinerante de aberrações, feras e o sobrenatural. Mas o que atraía as pessoas não eram os acrobatas ou os cuspidores de fogo. Elas vinham pelo cercado do pântano, pelo homem que se autodenominava Jacaré Zé. Ele dizia que conversava com os jacarés, que os fazia dançar, mas o que ele realmente fazia era alimentá-los. O número sempre começava do mesmo jeito. Zé saía pisando numa prancha podre sobre um cercado de répteis se debatendo. A água lá embaixo fervilhava de dentes. Ele estalava o chicote, sorria largo e gritava para a multidão. Vocês já ouviram um jacaré cantar? Então pendurava carne crua. Às vezes coelho, às vezes porco. Sobre as bocas estalando, mas naquela noite a carne não era carne. Era algo que se mexia, algo que chorava. Uma mulher na plateia gritou, outra desmaiou. E o som que veio depois, o berro de uma mãe que percebeu que o embrulho nas mãos de Zé não era um animal, cortou o circo como um trovão. Alguns diziam que foi um acidente, outros que um truque que deu errado, mas os que estavam mais perto juravam que viram o homem rir antes de jogar a criança chorando na água preta. O delegado não escreveu nada. Os jornais não disseram nada, mas o pântano, diziam, se lembrava. As pessoas de Cuiabá guardaram silêncio. O medo faz isso. Ensina a desviar o olhar. O circo partiu antes do amanhecer, suas carroças rolando sobre lama fofa. O cercado foi desmontado como se nunca tivesse existido. Mas numa cabana à beira do rio, uma mãe chamada Clara Santos se recusou a desviar o olhar. Seu filho Samuel havia sumido no pântano naquela noite. Ela vira o cobertor dele flutuando perto das canas. Vira as ondulações se mexendo muito depois de a multidão ir embora. O luto é para acabar. O dela não. Endureceu. Por semanas ela lavou roupas de estranhos no rio, esfregando até as mãos sangrarem, ouvindo os sussurros se espalharem como infecção. Homens em tabernas brincavam sobre o número de Zé, sobre como os jacarés vieram correndo pelo choro. Riam da reação da multidão e um deles disse na cara, não foi a primeira criança, sabe? Ele faz isso há anos. As palavras afundaram em Clara como pedras. Cada rumor, cada riso, cada negação, tudo construía uma verdade terrível demais para encarar. A lei não ajudaria, a igreja não escutaria, mas o pântano talvez. Naquela noite, sob um céu grosso de neblina, Clara foi à beira do brejo. Ajoelhou na lama, a água lambendo sua saia, e sussurrou o nome do filho. Samuel, disse ela, me mostra onde ele foi. E embora nenhum vento soprasse, as canas se abriram. A luz do lampião da cidade atrás dela piscou e apagou, e de algum lugar fundo na água escura, uma única bolha subiu à superfície como se algo lá embaixo tivesse respondido. As pessoas da cidade diziam que ela enlouqueceu depois disso, que começou a carregar uma faca debaixo do avental, que parou de dormir, que a viram andando pelas estradas à noite, seguindo rastros de carroças na neblina. Mas loucura não era o que a movia, era propósito frio e absoluto. Jacaré Zé continuou indo para o sul, condado a condado, espetáculo a espetáculo. Seu número ficou mais elaborado, suas multidões maiores. Ele se gabava abertamente nos bares de que alimentara o pântano em si, que os jacarés conheciam seu cheiro, que vinham quando ele chamava. Dizia que era seu dom. Não percebia que era sua maldição, porque em toda estrada que ele pegava, Clara seguia. E se você ouvir os velhos do pântano até hoje, os que ainda penduram lampiões perto das raízes dos cipós, eles te contam a mesma coisa, que a vingança viaja quieta, paciente e descalça. Que no verão de 1922, o showman finalmente encontrou a mesma água sobre a qual rira. Que ele gritou também, não de medo, mas de reconhecimento, porque quando os jacarés surgiram para ele, viu ela parada à beira do cercado e ela não piscou. Quando o circo chegou a Corumbá, Clara Santos não era mais só uma mãe. Era algo mais, algo afiado pelo luto, faminto pelo silêncio, movido só pelo pulsar da vingança. As pessoas que a encontravam na estrada a descreviam como quieta, educada e pálida. Não viam a faca escondida na cesta, nem o jeito como seus olhos nunca olhavam rostos. Só mãos, botas, rastros. Ela aprendera a se mover como uma sombra. O mundo do Pantanal dos anos 1920 era selvagem. Parte pântano, parte circo, parte pecado. Ferrovias eram traçadas por cidades fantasmas, rios entupidos de cipós, e homens construíam fortunas com serragem e sangue. O circo prosperava nessa fronteira sem lei,
onde crueldade se disfarçava de entretenimento e o sofrimento alheio era vendido por ingresso. Zé Moreira, o homem chamado Jacaré Zé, tornara-se uma lenda desse mundo. Ele alegava fazer feras temê-lo. Na verdade, só ensinava homens a rir enquanto algo inocente morria. Cada nova cidade o recebia. Cada nova multidão esquecia os rumores. Porque rumores no sul eram como neblina, grossos, assombrados e sumidos ao nascer do sol. Mas não para Clara. Ela os carregava como escrituras. Cada sussurro de criança desaparecida. Cada fanfarronice de taverna sobre a isca secreta de Zé. Cada cartaz pintado que o mostrava com a mandíbula de um jacaré sob a bota. Cada um mapeava seu rastro. Sua primeira pista veio de um menino que vendia amendoins assados fora da feira. Ele disse que Zé sempre chegava 2 dias antes do circo abrir para testar o cercado. Ninguém via o que ele usava de isca. Só ouviam respingos depois do escuro. O menino disse. Às vezes, com a lua alta, achava que ouvia choro. Ele riu nervoso ao dizer, mas Clara não. Ela apertou uma moeda na mão dele e foi embora, a mandíbula travada. Nos meses seguintes, ela se movia como um fantasma pelas cidades que viviam de espetáculo. Poconé, Cáceres, Barão de Melgaço. Sempre atrasada para pegá-lo, sempre cedo o suficiente para achar o que ele deixava para trás. Um berço vazio, uma mãe de olhos vazios, um delegado que parara de fazer perguntas. Toda vez deixava flores perto dos pântanos, toda vez sussurrava as mesmas palavras. Ele vai alimentá-los também. Quanto mais fundo ia, mais escuras ficavam as histórias. Numa taverna, ouviu um homem se gabar que Zé achara uma isca melhor que carne. Ele disse com um sorrisinho, com cerveja escorrendo pela barba. Ela viu o reflexo dele no espelho rachado atrás do balcão, memorizando o rosto. Quando ele tropeçou para fora, ela seguiu. Ninguém o viu de novo. De manhã, só a marca lamacenta das botas levava para o rio. Diziam que Clara não falava com ninguém, mas todos lembravam seus olhos, cinzentos, distantes e frios o suficiente para roubar o fôlego de um homem. Os outros artistas começaram a sussurrar também. Diziam que havia uma maldição no circo agora, que uma mulher de preto fora vista em toda a cidade, parada na orla da árvore vigiando o cercado que às vezes, quando Zé estalava o chicote, ele ouvia a criança dela chorando sob o rugido da multidão. Ele riu no começo. Disse para os homens, fantasmas não me assustam. Jacaré sim, mas o riso não vinha tão fácil mais. Na primavera de 1922, as mãos dele começaram a tremer ao acender os lampiões. Começou a beber antes dos shows, mais alto e mais bruto a cada noite. Um assistente largou o emprego, dizendo que Zé começara a falar sozinho, que acordava gritando o nome Samuel. Ele jurava não conhecer Samuel, mas nos sonhos, nomes têm jeito de se lembrar de você. Clara, enquanto isso, virara um fantasma de disciplina. Aprendera o pântano melhor que os homens que viviam nele. Sabia a hora pelo coro das rãs, o tempo pelo silêncio dos pássaros. Começou a dormir à beira do rio, se mexendo só quando via carroças de circo ao longe. Sua faca embotava limpando peixes. Seus olhos cavavam de insônia, mas cada corte, cada fome, cada milha a levava mais perto da noite que prometia a Samuel. Diziam que vingança apodrece a alma, mas no caso de Clara, refinava. Ela não era mais uma mulher perdida no luto. Era o luto em si moldado em arma. E no meio do verão a arma estava pronta. Ela chegou à cidade de Miranda, um lugar costeiro onde o ar salgado grudava em tudo, e o pântano encontrava o mar. O circo já estava lá, a multidão inchando, os jacarés inquietos no cercado. Jacaré Zé estava de volta na prancha, chicote na mão, mais bêbado e aplaudido. Gritou sua velha frase. Nada atrai um jacaré como uma criança chorando. A multidão riu, mas dessa vez uma voz subiu do fundo. Voz de mulher, firme, calma e cheia de veneno. Então deixa eles ouvirem a sua. Toda a cabeça virou. O sorriso de Zé vacilou. Ela estava lá velada, vestido preto grudando nela como fumaça. Ele não a reconheceu de primeira. Não teve tempo porque o pântano esperava. As tábuas estavam escorregadias. O ar pesado. E ao pisar para frente, chicote erguido, as botas escorregaram. A multidão ofegou. A prancha rachou. E por um longo, silencioso batimento, ele olhou direto nos olhos de Clara. Viu algo que não piscava. Algo mais velho que luto. Algo que viera cobrar uma dívida. A água o levou inteiro. Os jacarés cantaram. E quando a superfície acalmou de novo, o pântano tinha mais um segredo para lembrar. Dizem que Clara não se mexeu, não piscou, não sorriu, só virou, andou para a neblina e sumiu para os matos. Seu vestido não deixou pegadas. Seu nome não deixou registros. Só a lenda ficou, que quando o mal se esconde atrás do riso, o pântano sempre acha um jeito de alimentar. O pântano nunca devolveu o que levou naquela noite.
Nem o homem, nem o grito, nem a verdade, mas o que deu foi lenda. Quando o amanhecer veio, o terreno do circo em Miranda estava abandonado, as carroças sumidas, os cartazes rasgados pelo vento e o cercado de jacarés aberto. Só a prancha ficou, rachada no meio como uma ferida na terra. Locais que vieram ver o estrago juravam ouvir sons debaixo d'água, baixos, ritmados, respingos que não eram do vento ou da maré. Os mais corajosos diziam ter visto uma figura de preto, na cintura na água do pântano sussurrando pro silêncio. Diziam que os lábios dela se moviam em oração, outros em comando, mas de qualquer jeito a água escutava. Em uma semana a história se espalhou. Numa versão, Clara amaldiçoara o circo, condenando todo artista que rira aquela noite a encontrar seu reflexo no pântano. Noutro, ela entrara na água e nunca mais subira. E na mais escura, virara uma das coisas que vivia lá, uma figura pálida vagando pelos brejos, sussurrando pros répteis que comeram seu filho. É estranho como o horror vira folclore rápido, como tragédia quando ignorada apodrece em mito. Os moradores de Miranda precisavam de distância do que rolou. A verdade era demais. O luto de uma mãe queimara a civilidade e devolvido a crueldade à fonte. Era mais fácil torná-la sobrenatural que admitir que assistiram e não fizeram nada. Então enterraram a história sob superstição. Diziam que a sombra dela ainda se via na beira do pântano quando os lampiões apagavam. Que jacarés de lá não comiam a menos que ouvissem choro de criança. Homens cruzando o brejo à noite alegavam ver ondulações na forma de mãozinhas. E quando neblina assentava grossa sobre a água, pescadores sussurravam: Clara tá andando de novo. Mas a verdade, a real verdade, não estava enterrada na lama. Estava nos registros que ninguém se deu ao trabalho de ler. Porque 3 semanas depois do sumiço de Jacarezé, 5 homens do circo apareceram mortos em condados diferentes. Cada um achado na água, cada um sem língua, cada um com um pedaço de linho rasgado na mão fechada, pano tão pequeno e delicado que podia ser de cobertor de criança. Ninguém ligou publicamente, mas entre os homens da lei havia um sussurro que corria mais rápido que tinta. Um nome que aparecia em relatórios e era riscado de novo: Clara Santos. Ninguém nunca a pegou. Ninguém provou que ela viveu depois daquele verão. Mas o que veio depois do silêncio, os sumiços estranhos perto de todo o circo itinerante no sul pelos próximos 10 anos, deu peso a algo mais perturbador. Que ela virara um espírito de equilíbrio, não fantasma, não demônio, algo mais velho, algo que surge sempre que crueldade se esconde atrás de riso. Circos itinerantes começaram a mudar depois disso. Artistas pararam de usar animais vivos nos números. Circos evitaram pântanos inteiros. E quando crianças sumiam, as autoridades pela primeira vez olharam mais de perto. Mas nos bares, onde a verdade sempre dobra, a história torceu de novo. Começaram a chamá-la de Viúva do Pântano, um nome dito como aviso. Diziam que ela assombrava homens que machucavam os indefesos, que se você zombasse de choro de criança, seu próximo som seria o seu, ecoando debaixo da água preta. E em todo novo relato, a linha entre justiça e vingança borrava até ninguém saber de que lado do pântano ela estava. Mas nas camadas mais profundas desse mito, escondido sob o medo, tem algo mais, algo humano. Uma mulher que não se contentou em rezar por justiça, que se recusou a aceitar que os poderosos podiam se alimentar dos fracos sem consequência. Ela não amaldiçoou o pântano. Usou ele, não invocou escuridão, virou ela. Anos depois, caçadores velhos no norte do Pantanal ainda juravam que se acendesse um lampião perto demais da água, via o reflexo dela em vez do seu. E se sussurrasse o nome do filho dela, Samuel, a água borbulhava, como se algo embaixo se lembrasse. Em 1930, a história cruzou linhas estaduais. A Viúva do Pântano virara lenda contada para crianças mal comportadas e homens bêbados. Mas sob o folclore, uns poucos homens que conheceram Zé pessoalmente calaram, bebiam sozinhos, se recusavam a viajar à noite, mantinham cortinas fechadas em noites úmidas porque sabiam que não era só história. Tinham ouvido a voz dela uma vez, não como grito, não como sussurro, mas como comando vindo do escuro. Nada atrai um jacaré como um choro, ela dissera. Então os fez provar. E talvez seja isso que lenda é de verdade. Uma ferida que se recusa a fechar, recontada até virar profecia. Porque em todo século, toda geração sempre tem outro jacaré Zé e em algum lugar outra Clara esperando na água. Em 1931, o Pantanal estava mudando.
Ferrovias cortavam os brejos como veias de ferro, e cidades erguiam onde só raízes de cipós mandavam antes. Progresso chamavam. Mas progresso tem mania de pavimentar seus próprios pecados. E enterrado sob essa promessa de civilização, estava uma verdade perigosa demais para imprimir. A verdade de uma mãe que transformara a vingança em lenda. Por um breve momento, a história da viúva do brejo estava em todo lugar. Sussurros levados de docas às salas de visitas, de acampamentos de cachaça aos balcões altos dos ricos. Pessoas diziam o nome dela com admiração e às vezes medo, mas não demorou para os poderosos perceberem o que a história representava. Rebelião, o tipo errado de despertar. Veja, o ato de Clara era mais que vingança. Era desafio a um mundo que se alimentava de silêncio. Uma mulher sem riqueza, sem título, expusera a podridão do espetáculo, da crueldade e dos homens que lucravam com ambos. Isso os aterrorizava, porque se uma mulher podia derrubar um homem como Jacarezé, o que impedia outras de se erguerem contra todo outro homem que escondia violência atrás de charme, dinheiro e lei? Então o silenciamento começou. O Jornal de Cuiabá, que outrora publicara artigos elogiosos sobre o circo de Zé, rodou um editorial zombando da ideia de uma mãe vingativa fantasma. Alegavam que a história era superstição, uma fabricação para assustar crianças e perturbar negócios. O Tempo do Pantanal imprimiu uma retratação uma semana depois, chamando Jacaré Zé de entertainer amado, que afogara tragicamente. No fim daquele ano, até relatórios policiais sumiram de registros públicos. A versão oficial era simples. Não havia Clara Santos, não havia criança assassinada, não havia maldição do pântano, mas nas tabernas, na fumaça e no riso de homens que sabiam mais que admitiam, outra verdade apodrecia. O circuito de circos fora lucrativo, financiado por investidores silenciosos que prosperavam com sangue e espetáculo. Herdeiros de fazendas, ex-industriais, financistas, itinerantes, homens que transformaram crueldade em empreendimento. Eles possuíam as tendas, os vagões, os animais, a publicidade, e alguns sussurravam. Eles possuíam a lei em si. Jacaré Zé fora um dos queridinhos deles, um homem que atraía multidões e mantinha os pobres entretidos com perigo. Quando ele sumiu, os lucros caíram. Quando Clara virou heroína folclórica, o controle rachou. Não podiam deixar isso em pé. Então começaram a reescrever o mito em tempo real. Transformaram Clara de mãe em monstro, de símbolo de vingança em aviso contra ela. Panfletos que circulavam por circos itinerantes contavam a história dela diferente agora. Uma mulher que fizera pacto com o diabo, uma bruxa que amaldiçoara o circo por zombaria do luto dela, uma tentadora que atraía homens para a morte com os choros da criança perdida. Todo o relato distorcia ela mais até não se parecer mais com pessoa. Virou lição moral, mentira conveniente que mantinha as pessoas com medo da coisa errada. Temiam o espírito dela, mas não o sistema que a criou. Mas lendas não morrem de censura. Elas se adaptam. E em algum lugar nas sombras do novo Pantanal, o mito de Clara Santos começou a vazar de volta pelas rachaduras. Um arquivista em Campo Grande alegaria depois que entre 1932 e 1935, várias remessas de arquivos de jornais das regiões de Brejo queimaram misteriosamente a caminho do armazenamento estadual. Edições inteiras de semanários locais destruídas. Relatórios de inspetores de circos sumidos. Alguns jornalistas que escreveram sobre a viúva foram achados mortos em circunstâncias vagas, afogados, atropelados por carga, perdidos nos brejos. Cada obituário dizia o mesmo. Sem indício de crime, mas um diário sobreviveu. Um livrinho de couro achado nas ruínas de uma loja geral desabada perto de Corumbá. Páginas úmidas mas legíveis. Pertencia a uma mulher chamada Marta Ribeiro, uma artista itinerante que trabalhara na menagerie da meia-noite do Pantanal, o Circo de Zé, antes de dissolver. Numa entrada datada de agosto de 1922, ela escreveu: "Dizem que a viúva anda de novo, mas não é ela que temo. São os que tentam apagar ela." Um homem de Cuiabá veio, perguntou sobre Clara, mandou não falar o nome dela, não mencionar o bebê. Disse que trabalhava para os investidores. As mãos dele estavam limpas, limpas demais. Ele sorriu ao dizer que a água guarda segredos. Eu disse que o pântano guarda recibos. Ele riu. Esse diário sumiu de registros públicos 1 ano após a descoberta, mas não antes de uma página ser copiada. A que terminava com a linha: "Acham que enterraram ela, mas não se enterra o que o pântano lembra." Em 1936, a elite do Pantanal fizera bem o trabalho. A história de Clara Santos era agora oficialmente mito. A viúva do pântano era demônio folclórico. Os circos rebatizaram, renomearam e voltaram.
sanitizados, respeitáveis, lucrativos de novo. Os shows de pântano continuaram, mas usavam truques agora, não isca. Pelo menos era o que diziam. E ainda assim, nas noites quando o ar ficava parado demais, quando neblina rolava baixa e lampiões se recusavam a ficar acesos, até os mais bravos se recusavam a cruzar a água. Porque algo naquele silêncio lembrava. A história pode ser escrita pelos poderosos, mas o pântano escreve o rascunho final. E os que tentaram apagar ela, esqueceram uma coisa. Histórias apagadas voltam mais alto. Na virada do século, o pântano começou a levar de novo. Começou com sussurros em acampamentos de lenhadores perto de Cáceres, homens sumindo à noite, botas achadas meio enterradas na lama ao lado de marcas de arrasto que levavam direto para a água. 1941, depois 1942, um a cada poucos meses, sempre perto do mesmo trecho de terra usado para shows de circo 20 anos antes. Já então, os veteranos batizaram Água da Viúva. Diziam que era terra amaldiçoada, mas os chefes da empresa riam. As companhias madeireiras não tinham uso para fantasmas. Construíram moinhos, drenaram partes do pântano e mandaram trabalhadores ficarem quietos. Mas quando o filho de um capataz sumiu, um menino de 4 anos visto pela última vez correndo atrás de uma rã à beira d'água, o silêncio ficou mais caro. Os homens que procuraram não acharam nada exceto uma pegada única na margem, pequena, descalça. Foi quando as cartas começaram. Carimbadas de cidades que não existiam mais. Assentamentos fantasmas engolidos pelo pântano. Chegavam em delegacias, mesas de jornais até casas particulares. Cada uma escrita na mesma letra delicada, assinada só com uma palavra, mãe. A maioria começava com a mesma linha arrepiante. Vocês já ouvem eles chorando. Os delegados queimavam, chamavam de obra de brincalhões ou loucos, mas no fundo sabiam melhor. Porque a letra era precisa demais, a tinta fresca demais e o conhecimento detalhado demais. A escritora descrevia locais que só locais sabiam, lugares há muito enterrados sob musgo e neblina, lugares onde de manhã novas pegadas apareciam. Diziam que um delegado saiu para investigar após a terceira carta. Nunca voltou. O cavalo dele foi achado 3 dias depois, pastando em terra seca. Rédeas rasgadas, olhos arregalados como se tivesse visto o fundo do inferno. A próxima carta só dizia, justiça não afoga. Os jornais chamavam de superstição, mas o padrão era inegável. Homens que batiam em esposas, jogadores que enganavam os pobres, pregões que zombavam de crianças chorando. Eram eles que sumiam, sempre perto da água, sempre perto do eco de riso que não devia existir. Aí veio 1945, o ano do Circo Lua Nova, um show itinerante rebatizado de um ex-sócio dos investidores de Jacaré-Zé, chamado Tomás Lima. Ele ouvira as lendas e pretendia explorá-las. A viúva do pântano, diziam seus cartazes, um fantasma que alimenta os jacarés. Era blasfêmia em tinta, zombaria do luto de Clara virada entretenimento por moeda. Mas na primeira noite, com a multidão se juntando sob luz de tochas, algo mudou. O pântano estava quieto demais, sem rãs, sem grilos. Até os jacarés não se mexiam. Então as tochas apagaram. Testemunhas depois descreveram ouvir passos na água rasa, lentos, firmes, sem pressa. O som de tecido arrastando na lama. Quando as tochas acenderam de novo, Tomás sumira. Só o chapéu dele ficou flutuando na superfície do cercado. Pânico varreu o circo. Homens arrumaram tudo em horas. Diziam que o pântano cobrara pagamento. Locais que vieram na manhã seguinte acharam a prancha de madeira rachada ao meio, partida limpa no centro, igual a de Corumbá, 1922. Não era coincidência. Alguns diziam que Clara nunca saíra. Outros que o pântano aprendera a voz dela, tomara a raiva e virara instinto. Agora caçava sozinho. Um eco da vingança de uma mãe vivendo na água preta. Relatos do choro da viúva se espalharam pelo Pantanal. Fazendeiros alegavam que quando chicoteavam cavalos forte demais, o pântano começava a murmurar. Quando um homem batia numa mulher perto do rio, a água subia sem vento. Famílias inteiras começaram a se mudar para o interior, deixando cabanas apodrecendo sob trepadeiras e musgo espanhol. Mas nem todo mundo fugia. Um jornalista chamado Henrique Valle, obcecado em provar a lenda falsa, aventurou-se na Água da Viúva em 1948 com uma fotografia e lampião. Gravou a voz antes de entrar na neblina. O cilindro sobreviveu. Ele não. O que capturou nos minutos finais virou um dos artefatos mais aterrorizantes na história do Pantanal. O primeiro minuto é só passos dele e água pingando. Depois fraco, choro de criança. Depois a voz dele sussurrando. Tem alguém aqui? Uma mulher. Acho que ela tá chamando. Deus, ela tá na água. E então silêncio. Mas nos últimos 30 segundos uma voz baixa se ouve. Calma, deliberada e gelidamente clara.
Nada atrai um jacaré como um homem chorando. A gravação foi confiscada por autoridades estaduais em 1950. A família de Henrique foi informada que ele afogara, mas o cilindro ressurgiu décadas depois numa coleção particular. Sulcos deformados, som distorcido, mas as palavras inconfundíveis. Já então o mito da viúva do pântano se espalhara além do Pantanal, levado por soldados, vagabundos e contadores de histórias que falavam de um espírito de mãe, porque as cartas não paravam. De 1951 a 1954, dezenas de autoridades locais pelo Sul receberam envelopes marcados com o mesmo selo, uma pegada pressionada em lama de pântano. Dentro de cada um, uma nota curta na mesma letra enrolada. Vocês se lembram dos choros que ignoraram? A letra batia com as originais de 20 anos antes, o que significa, ou o pântano manteve a palavra, ou Clara Santos ainda vivia. Em 1955, os sussurros chegaram a Brasília, não as histórias de fantasma. As cartas da viúva, como os jornais chamavam antes de serem ordenados a parar de imprimir o termo inteiro, vinham em lotes agora. Envelopes idênticos chegando em delegacias, prefeituras até propriedades privadas. Sempre o mesmo selo grosseiro de cera, pegada pressionada fundo e preta como alcatrão de pântano. Sempre a mesma escrita, pequena e perfeita, como se talhada pela paciência em si. O conteúdo variava, às vezes só uma frase, às vezes um aviso, mas uma frase aparecia de novo e de novo. Justiça não afoga. Foi quando o precursor da Polícia Federal entrou quieto. O arquivo do caso foi rotulado Projeto Viúva, aberto sob iniciativa de confiança pública do Departamento de Justiça, categoria reservada para assuntos que ameaçavam não a vida, mas a crença. O Bureau não investigava assassinato, investigava fé na lei e na razão, na ilusão de que o governo controlava o medo em si. A primeira reunião registrada do Comitê da Viúva rolou em março de 1956 em Campo Grande. 8 homens sentados numa mesa, agentes federais, delegados estaduais e um civil da Junta de Ferrovias, cujo nome permanece riscado. A transcrição dessa reunião, parcialmente desclassificada em 1972, lê como uma sessão espírita disfarçada de burocracia. Agente Reis, não podemos bancar outro pânico. Essas cartas estão causando debandada em massa das linhas sulistas. Trabalhadores se recusam a entrar nos pântanos. Delegado Torres, se for uma pessoa, ela tá velha. Teria uns 60 agora, talvez mais. A gente acha ela... Acaba com isso. Voz desconhecida. E se já achamos? O resto da página tá preto. O que seguiu foi uma operação que o Bureau depois negou. Busca sistemática pelos brejos do Pantanal com equipes armadas. Queimaram dezenas de casebres não registrados. Derrubaram vilarejos de barracos. Confiscaram cartas de igrejas locais ditas espalhadoras de contágio. O contágio era crença. Mas o estranho era isso. Quanto mais procuravam, mais o fenômeno se espalhava. Relatos vinham de longe como Louisiana, mais adaptado para o contexto brasileiro, de Goiás, Mato Grosso do Sul. Homens que zombavam da história publicamente sumiam em semanas. Barcos inteiros achados à deriva sem tripulação. Sobreviventes, quando havia, falavam de neblina que se movia contra o vento, silhueta de mulher na margem, voz que dizia, vocês já ouvem eles chorando? Todo um jurava cheirar água de pântano, mesmo quilômetros no interior. O Bureau ficou desesperado. Contrataram médiuns, consultores psicológicos, até ex-artistas de circo, que alegavam conhecer a origem da lenda. Uma mulher, Helena Prado, uma cartomante aposentada, foi trazida do Sul para interrogatório. Seu depoimento, marcado não confiável, foi a última menção registrada de Clara Santos em arquivo federal. Ela não morreu. Tá andando nessa linha entre mundos desde que levaram o menino dela. O pântano não matou ela, guardou ela. Guardou? Um agente perguntou. Alimentou ela do mesmo jeito que ele alimentou ele. Agora alimenta do mesmo tipo de homem que ele era. Helena foi achada afogada na banheira do hotel 2 noites depois. Água preta de limo. Depois disso, o Projeto Viúva sumiu dos logs federais. Os arquivos foram classificados sob anomalias ambientais e guardados numa seção restrita dos arquivos nacionais. Mas fragmentos pequenos escaparam. Pedaços de memorandos, cartas entre agentes, avisos internos para não viajar sozinho perto de regiões de pântano com agitação folclórica. Um memorando de julho de 1957 carregava uma diretiva arrepiante. Desacredite o mito por qualquer meio necessário. Associe a história à histeria, feitiçaria ou doença mental. Controle a narrativa antes que a narrativa controle eles. E foi exatamente o que fizeram. Nos anos 1960, a viúva do pântano não era mais fantasma de justiça. Era mito urbano, manifestação psicológica da pobreza sulista. Acadêmicos foram pagos para publicar papers descrevendo ela como delírio coletivo. Jornais imprimiam cartoons zombando da lenda,
uma bruxa em trapos uivando para a lua. Até pastores foram ordenados a avisar congregações que crença na mão da viúva era forma de blasfêmia. Mas medo não some quando você rotula, enterra mais fundo. E silenciando o nome dela, o governo a tornou imortal. Porque o que não perceberam, o que ainda não percebem, é que toda história de crueldade exige seu eco. Toda injustiça enterrada fundo cria raízes. E toda vez que um homem ri enquanto alguém mais fraco chora, algo se mexe na água, algo se lembra. E em algum lugar nos arquivos selados do Bureau, atrás de quilômetros de prateleiras trancadas, tem a última página do Projeto Viúva, escrita por um agente de campo cujo nome foi depois apagado. Não era para olhos públicos. Não acho que ela seja uma mulher mais. Acho que ela é toda mãe que perdeu algo para crueldade e foi mandada a esquecer. Todo o grito que o pântano absorveu, todo o silêncio que cresceu dentes. E se for verdade, Deus nos ajude porque nós a fizemos. Em 1972, o Brasil estava em ditadura, mas os pântanos do Pantanal já lutavam algo mais velho. O governo construíra novas instalações de treinamento fundo nos brejos, campos como Acampamento Pantanal, Campo Grande Base, e sites satélites pelo Golfo. Milhares de jovens soldados, muitos do sul, marchavam para o calor. Os mosquitos e a água preta chamavam de sem fundo. Engenheiros do exército drenaram parte, mapearam o resto, declararam o terreno gerenciável. Mas aí os sumiços começaram de novo. Começou pequeno, uns poucos homens faltando em patrulhas noturnas, rastros terminando na margem do rio. Depois esquadrões inteiros reportavam ver mulher na neblina. Chamavam de mãe de preto. Alguns diziam que ela ficava na água. Alguns juravam que flutuava acima. Outros alegavam que sussurrava no ouvido quando sozinhos. Vocês já ouvem eles chorando? Os chefes descartavam como histeria em massa, gás de pântano ou alucinação de fadiga. Mas os relatórios continuavam, e enterrados sob esses memos de campo, uma frase aparecia de novo e de novo, em letra de mão, em declarações datilografadas, no rabisco pânico de jovens que depois se recusariam a servir. Ela sabe os nomes deles. No fim de 1973, o Serviço de Inteligência interceptou transmissões de rádio estranhas das zonas de treinamento do Pantanal, frequências de curto alcance não registradas, cada uma começando com bursts de estática que, quando desaceleradas, formavam palavras humanas. As gravações ainda existem, rotuladas Fenômenos Acústicos número 40 de 47. No minuto 31 da segunda fita, você ouve claro, voz de mulher fraca sobreposta ao ruído. Diga para eles que justiça não afoga. O exército chamou de interferência, mas uns poucos no serviço de inteligência não. Viram potencial porque esse medo se espalhava tão rápido de uma história, podia ser usado. Então formaram uma unidade conhecida internamente como Divisão 9, especializada em experimentos de campo psicológico. Ordem simples. Estude a lenda da viúva. Replique efeitos. Determine se podia ser deployada contra forças inimigas como guerra psicológica. Os primeiros testes rolaram sob Projeto Corvo, programa classificado em 1974 para medir resposta de medo a estímulos míticos ambientais. Civis foram informados que experimentos eram sobre navegação noturna. Na verdade, soldados marchavam vendados pelo pântano à noite, enquanto gravações da voz da viúva de fitas de campo antigas tocavam por alto-falantes escondidos. Resultados imediatos. Homens quebravam formação, atiravam em blanks, corriam pro escuro. Alguns largavam rifles e choravam. Um oficial se matou depois de alegar ouvir choro de criança atrás, sussurrando o nome da mãe dele. De outubro de 1974, desenterrado nos anos 1980, levava o selo da inteligência e uma diretiva única arrepiante. Aproveite o fenômeno, controle a narrativa. Se a viúva for real, ela nos pertence. Agora, o que seguiu foi meio ciência, meio sessão. O militar convidou médiuns, espiritualistas e historiadores folclóricos sob disfarce de consultores culturais. Entre eles, Dr. Raimundo Torres, antropólogo de Cuiabá que passara anos coletando tradições orais sulistas. Ele sumiu 2 semanas após entrar na Divisão 9. Quando limparam o escritório, acharam uma página única na mesa. A viúva não é fantasma, é frequência. Todo ato de crueldade manda vibração dela pelo tempo. O pântano foi só berço dela. Após a ditadura, a Divisão 9 dissolveu quieta. Relatório oficial concluiu nenhuma weaponização psicológica acionável possível, mas vários oficiais estacionados em bases do Pantanal pediram dispensa médica em meses. Relatórios deles, os poucos não riscados, descrevem fenômenos auditivos recorrentes e visões de figuras maternas emergindo de neblina.
Um escreveu no diário: ela usa as medalhas deles agora. Em 1977, a lenda escapou de contenção de novo. Soldados voltando para casa levaram para o norte. Histórias se espalharam pelo centro-oeste de mulher vista na neblina perto de rios, de veteranos afogados cujas últimas palavras eram: ela tá chamando. O militar agiu rápido para calar. Jornais foram pagos para imprimir contra-histórias sobre espíritos de pântano e fantasmas de guerra. Mas numa avaliação psicológica desclassificada, uma linha destaca como confissão: você não suprime a viúva. Toda guerra a cria de novo. Porque o mito evoluíra. Não estava mais presa a um pântano. Agora vivia onde os impotentes eram usados como isca. Onde inocentes eram sacrificados por espetáculo. Onde homens alimentavam outros para a máquina e chamavam de dever. E o estranho era alguns soldados diziam se sentirem confortados por ela. Chamavam de mãe que vem depois. Diziam que ela não assombrava inocentes, só os que mereciam afogar. Em 1979, o Projeto Viúva terminou oficialmente. Arquivos enterrados sob anomalias folclóricas não conformes. Mas em 1982, um trabalhador de manutenção em base do Pantanal achou um baú velho num túnel selado. Dentro, pilha de papéis arruinados manchados d'água e frágeis, e um cobertor de criança único, perfeitamente preservado, embora cheirasse a água de pântano. Preso nele, uma nota escrita em letra feminina cuidadosa: vocês usaram minha dor para os jogos de vocês. Eu usei o silêncio de vocês para minha vingança. Justiça não afoga. A assinatura no fundo clara: Clara Santos. Mas a letra, segundo o relatório forense do Bureau, batia com as cartas de 1922. 60 anos de diferença. Mesma traçada de tinta, mesma pressão, mesma mão. O que significa uma de duas coisas: ou alguém continuava o trabalho dela, ou o pântano aprendera a escrever. No alvorecer da era moderna, o Brasil aprendia a viver com seus fantasmas políticos e folclóricos. O governo enterrara a viúva em arquivos classificados, queimara as cartas, apagado testemunhas, mas o pântano tem jeito de ensinar o que silêncio não esquece. Ela voltou, não por avistamentos, mas por alma. Por volta de 1980, operadores de rádio pelo sul começaram a reportar interferência em frequências de curto alcance. Não era música ou estática. Era pulso rítmico baixo que soava quase orgânico. Quando desacelerado para tom humano, as gravações revelavam algo inconfundível. Voz de mulher repetindo a mesma frase de novo e de novo como se através d'água. Justiça não afoga. Descartado como distorção atmosférica, loop de feedback de transmissores experimentais. Mais privadamente, a Comissão de Comunicações logou mais de 400 relatos de anomalias de frequência viúva em um ano. Nunca tornaram público porque, como um memo interno de abril de 1984 dizia: medo, se não contido, se espalha mais rápido que sinal. Mas o medo já mudara de forma. A história da viúva do pântano, distorcida por tempo e segredo, começou a ressurgir em romances pulp, filmes drive-in e peças de rádio à meia-noite. Nenhum contava a verdade. Não podiam. Faziam dela monstro, bruxa sedutora de pântano, criatura nascida de luxúria e vingança. O filme de 1986 Maldição da Viúva a retratava como tentadora atraindo homens para túmulos aquáticos. Hollywood virara o luto de Clara em titilação. E ainda assim, sob maquiagem barata e máquinas de neblina, algo mais profundo ressoava. Audiências tremiam, não porque acreditavam em fantasmas, mas porque de algum jeito reconheciam o crime, o padrão, a violência escondida que nunca ia embora de verdade. Os homens que financiavam esses filmes, a mesma linhagem de investidores de circo e magnatas de ferrovia que lucraram com tours de Jacarezé, ao virar ela em mito, lavavam a culpa dos ancestrais através de arte. Mas lendas são predadores pacientes. Se alimentam de atenção até zombaria. E quanto mais tentavam trivializar, mais ela rastejava de volta à superfície. Coisas estranhas começaram em estúdios de rádio. Em 1987, o host de meia-noite da rádio local em Cuiabá, Raul Costa, transmitiu leitura ao vivo de um conto folclórico local intitulado O Retorno da Viúva. Ele riu ao contar, zombando da lenda. No ar, ouvintes reportaram som fraco sob a voz dele, água pingando. Depois, no meio do segmento, o riso de Raul parou. O áudio spiked com um grito. Quando técnicos invadiram o estúdio, a cadeira estava vazia. Só o microfone ficou, escorregadio de umidade. A transmissão cortou para estática. No dia seguinte, um telegrama chegou na estação. Sem endereço de retorno, sem carimbo. Só uma frase datilografada em papel branco. Ele riu enquanto criança chorava. Raul Costa nunca foi achado. Dali em diante, a comissão baniu quieta leituras ao vivo de histórias da viúva em rádio pública. Não era superstição, era contenção. Mas o governo viu outra oportunidade. No início dos anos 1990,
O Brasil estava em guerra psicológica, propaganda, transmissões de rádio, manipulação de medo. Os mesmos arquivos do Projeto Viúva ressurgiram sob novo nome, Operação Sino Noturno. Propósito: estudar como o mito podia ser weaponizado contra ameaças. A Polícia Federal financiou experimentos pequenos embedando lendas locais em comunidades rurais. Histórias de figuras femininas assombradas vingando crueldade estatal. Chamavam de engenharia de medo cultural. O que não esperavam era o mito seguir de volta. Em 1992, um agente estacionado no Pantanal, codinome Enguia 9, arquivou relatório de campo descrevendo eventos inexplicáveis perto de site de treinamento abandonado nos brejos. Pescadores locais alegavam ouvir choro à noite, infantil humano. Quando investigado, nenhuma fonte achada, mas toda manhã barcos derivavam mais para o interior. As canas cobertas de limo preto fino, consistente com sedimento não achado em 50 quilômetros do site. Os homens se recusam a pescar agora. Dizem que ela está marcando território de novo. Anexada a foto. Imagem borrada de forma escura surgindo da neblina. Quase humana, quase reflexo. Na margem de cima, rabiscado na letra do agente, mesma frequência, mesma frase. Quando analistas aprimoraram o áudio do site, identificaram 3 palavras repetidas com clareza crescente. Vocês já ouvem eles chorando? Essa gravação nunca transmitida. O agente que fez nunca debriefou. Arquivo marcado ativo inutilizável. Mas algo mudou depois. O militar não falava mais de weaponizar medo. Em vez, tentavam conter crença. O governo começou a financiar filmes educativos e programas de debunking na TV para ridicularizar o sobrenatural, substituir mistério por zombaria. Qualquer coisa para manter homens de lembrar o que rola quando crueldade fica impune. Mas lendas não respondem a ridículo, evoluem. E enquanto o Brasil ria de seus fantasmas na TV, a sombra da viúva escorregou para algo novo: música. Em 1995, músicos de blues no delta do Paraná começaram a escrever canções sobre a Senhora do Brejo. As letras não eram aleatórias, carregavam linhas velhas, quase palavra por palavra das cartas originais. Uma polícia estadual nunca chegou às lojas, mas o áudio vazou por canais underground e a frase "Justiça não afoga" virou mantra sussurrado entre movimentos de direitos civis do fim dos anos 1990. A história de Clara Santos, despida, suprimida, difamada, dera a volta completa. A voz dela agora era som de resistência. E no pântano onde começou, locais ainda juravam ver lampiões se mexendo à noite. Às vezes uma luz, às vezes 2. Sempre perto da linha d'água, sempre em silêncio. Porque justiça, como a viúva prometera, não afoga. Espera. E no Brasil, onde os poderosos ainda se alimentam dos impotentes, sempre achará nova água. Nos anos 2000, a viúva do pântano escapara do pântano inteiro. Não era mais só história de fantasma sussurrada por pescadores ou cantada em bares de blues. Era corrente subterrânea movendo pela culpa coletiva do Brasil como maré escura. O país desfiava. Corrupção, crises, protestos. Toda instituição que alegava proteger o povo exposta por fome, apetite por espetáculo, por corpos, por silêncio. E nessa fome, a lenda achou terra fértil de novo. Começou com sumiços. Um grupo de estudantes universitários de Cáceres sumiu enquanto filmava documentários sobre folclore sulista. Exploravam ruínas de terreno antigo de circo perto de Corumbá, o mesmo que outrora pertencia a Jacaré-Zé. Só um rolo de filme recuperado achado encharcado dentro de estojo de câmera flutuando perto do brejo. A filmagem quase destruída, mas frames sobreviveram. Mostram lampiões, prancha quebrada e o que parece mão de mulher meio submersa, pálida, agarrando a borda da tábua como se puxando das profundezas. Especialistas chamaram de distorção de exposição, mas quem viu disse que a mão alcançava para a lente, não para longe. Depois, um novo tipo de medo começou a se espalhar. Série de panfletos underground surgiu pelo sul, distribuídos anonimamente em campi universitários e terminais de ônibus. Carregavam a mesma pegada lamacenta que selava cartas de Clara e um novo nome abaixo, a Ordem da Mãe de Baixo. Mensagem críptica, mas carregava mesmo o ritmo, mesma estrutura das escrituras antigas da viúva, só mais escura, mais organizada. A Mãe de Baixo não é vingança, é correção. Toda crueldade afunda, toda mentira alimenta raízes. Justiça não sobe, puxa. Autoridades descartaram como culto fringe, mas pessoas começaram a assumirem padrões que espelhavam a lenda da viúva. Abusadores, políticos, homens com registros enterrados atrás de paywalls e poder. Carros achados ligados na beira de rios. Carteiras e relógios deixados arrumados nos bancos. Sempre o mesmo. Sem luta,
sem sangue, só eco de algo puxado para baixo. Em 2006, a Polícia Federal lançou investigação quieta na Rede Mãe de Baixo, sucessora do Projeto Viúva, embora nunca admitido publicamente. A Unidade de Ciência Comportamental classificou o grupo como culto descentralizado, com ideologia de justiça ritualística. Mas o que desinquietava agentes mais era o conhecimento deles. As cartas, a geografia, detalhes sobre 1922 que até historiadores não tinham. Um agente escreveu em memo suprimido. Ou essas pessoas têm acesso a arquivos perdidos do Bureau, ou alguém de dentro lidera eles. Outro notou algo mais estranho. Todos os membros alegam ser guiados por voz de mulher nos sonhos. Chamam ela de Clara. Dizem que ela nunca envelhece. No início dos anos 2010, o culto calou. Então os afogamentos começaram. Cidades pequenas, pela costa do Golfo, reportaram dezenas de casos encaixando a mesma descrição. Homens achados em água rasa, olhos abertos, pulmões cheios não de água de rio, mas sedimento de pântano. Mesmo limo preto achado só no norte do Pantanal. Vítimas sem laços umas com outras. Mas todo um tinha registro, selado ou não, de violência, fraude ou exploração. Jornais locais chamavam de assassinatos do Dragar. O Bureau chamava de atividade padrão viúva. O povo chamava de equilíbrio. O último caso conhecido foi em 2015, quando um teleevangelista de Mato Grosso chamado Reverendo Carlos Lima afogou durante serviço de batismo. Dezenas de testemunhas alegaram neblina súbita rolando, tornando água preta. O pregador gritou no meio do sermão, olhos fixos em algo atrás da congregação, corpo achado 1 hora depois, mãos unidas como em oração, boca entupida de lama de pântano. E no bolso do paletó, nota manuscrita em letra enrolada, ainda seca apesar da água. Você pregou o que não praticava. Vocês já ouvem eles chorando? A letra batia com cartas da viúva de novo. Linguistas forenses compararam contra centenas de amostras. Resultado idêntico às assinaturas de Clara Santos de 1922. Mesma curvatura, mesma sintaxe, mesma pressão de caneta. Mas tinha um problema. A tinta da nota de 2015 continha compostos sintéticos não fabricados até 2008, significando ou alguém copiava ela, ou a letra evoluía com o tempo. Isso aterrorizou o Bureau mais que qualquer história de fantasma porque sugeria o impossível, que a voz atrás da lenda não só sobrevivia, aprendia, adaptava, escrevia por novas mãos. E talvez aí, o culto parasse de ser culto, porque nos anos 2020, a Mãe de Baixo não era só organização, era ideia. Mulheres que escapavam de lares abusivos, mães que perdiam crianças por negligência, trabalhadores que expunham corrupção. Começaram a citar cartas dela, usar fitas pretas mergulhadas em lama, sussurrar mesma frase em protestos e vigílias. Justiça não afoga. A mídia virou em tendência. O governo rotulou como extremismo folclórico, mas o povo que sussurrava sabia o que era de verdade. Lembrança. Toda nova versão do Brasil, de circos a corporações, achara novos jeitos de se alimentar dos impotentes. E toda vez ela voltava, remodelada por raiva e silêncio, surgindo de novo por quem se recusava a desviar o olhar. O culto sumira, o mito eterno, o pântano criara novas raízes, e em algum lugar tarde da noite, quando o ar parado demais e neblina, grossa demais, caminhoneiros dirigindo estradas de fundo do Pantanal, juravam ainda vê-la. Mulher de preto parada na canela na água da vala, vigiando faróis passarem. Diziam, se olhasse tempo demais o rádio começava a sussurrar. Mesma frase distorcida sob o ruído. Nada atrai um jacaré como um homem chorando. E se desligasse, o rádio. O som não parava porque a história nunca foi sobre o pântano. Era sobre o Brasil em si, terra que continua alimentando sua crueldade, fingindo que pode silenciar o que cria. Mas não se mata o que os culpados mantêm vivo. Não se afoga a justiça, só se atrasa a voz dela. Dizem que história nunca repete. Muta. E no nosso tempo, o pântano não é mais lugar. É rede, frequência, pulso sob o brilho das telas. Em 2020, a história da viúva quase sumira de registros públicos. Arquivos selados, sessões de folclore reescritas, poucas cartas sobreviventes descartadas como fraudes. Mas algo estranho começou nos cantos escuros da internet. Nos lugares onde silêncio ferve, começou em ondas curtas de novo. Operadores de rádio amador do Pantanal a Mato Grosso do Sul reportaram interferência. Não estática dessa vez, mas vozes humanas fracas enterradas sob zumbido eletromagnético. Transmissões vinham em bursts, irregulares, como código Morse de suspiros, e quando desaceleradas, palavras formavam fragmentos de frase não ouvida clara em um século.
Vocês já ouvem eles chorando? Uns poucos descartaram como pareidolia, cérebro achando sentido onde não tinha, mas quem analisou o som achou impossível. Padrão de voz, quando digitalizado, batia exato com forma de onda de cilindro de 1948, enegrecida por sedimento. Magnata de navios afogado em marina sem sinal de luta. Congressionista do Pantanal sumido durante parada de campanha perto de Cuiabá. Carro achado ligado ao lado de brejo. Motor rodando. Portas trancadas por dentro. No painel um pendrive. Dentro, arquivo de áudio único. Primeiros 20 segundos, silêncio. Depois, fraco voz de mulher. Eu esperei um século para vocês acreditarem em mim. Analistas forenses traçaram frequências de som para nenhuma fonte conhecida, mas metadados do arquivo continham coordenadas GPS que levavam sempre para o mesmo lugar. Ruínas da menagerie da meia-noite do Pantanal, o circo onde tudo começou. Quando jornalistas tentaram investigar, servidores limpos, contas suspensas, arquivos apagados, não hackeados, corrompidos, como se algo nos dados rejeitasse exposição. Então veio o incidente WidowNet. No fim de 2022, firmas de cibersegurança pelo Brasil reportaram série de vazamentos de dados coordenados ligados a operações de tráfico humano. Vazamentos continham logs detalhados, manifestos de envio, finanças codificadas, nomes de desaparecidos cruzados com rotas de navio. Nada traçava para whistleblower. Nenhum IP, nenhuma origem, só uma linha de assinatura embedada fundo nos dados corrompidos. Lá vê. Justiça não afoga. Não era grupo hacker. Era algo mais. Inteligência com uma obsessão, apagando quem lucra com sofrimento. Pessoas começaram a sussurrar de novo. Em fóruns, chamavam de mãe na máquina. Fantasma nos dados, não assombrando pântanos agora, mas servidores, não sussurrando por neblina, mas por frequências e cabos de fibra ótica. Governos culpavam ciberterrorismo, corporações sabotagem de IA, mas linguistas forenses reconheceram sintaxe das frases embedadas, mesmas estruturas de sentenças das originais de Clara Santos. Até tiques linguísticos batiam, pausas deliberadas, repetição poética, precisão, como se a viúva aprendera a digitar. Quando a Polícia Federal reabriu o caso Viúva em 2023, documentos classificados incluíam gravações digitais de frequências interceptadas rotuladas entidades vocais anômalas. Um clipe recuperado de canal de socorro da Guarda Costeira do Pantanal permanece o mais perturbador. Voz masculina trêmula reporta: achamos algo na água. Um corpo. Não corpo. Tá se mexendo. Então sobre a estática, sussurro feminino. O pântano se lembra. A transmissão termina com um grito, seguido o som de jacaré se debatendo ao longe. O navio da Guarda Costeira achado 3 dias depois à deriva. Convés molhado, mas não chovera. Tripulação sumida. Só o log do capitão ficou, escrito em tinta borrada d'água. Ela não assombra mais o pântano. Assombra o sistema. Em 2025, o Widowed virara mais que mito. Linha entre lenda e operação borrada. Sempre que evidência de exploração institucional surgia, experimentos ilegais, redes de tráfico infantil, encobrimentos financeiros, a pegada preta aparecia em algum vazamento, marca d'água, aviso, assinatura. E embora governos ainda neguem, relatórios vazados confirmam que analistas federais trecam anomalias digitais, quieto sob codinome Projeto Mãe de Baixo, extensão do século XXI do Projeto Viúva. Missão: identificar a entidade atrás da pegada e conter contágio mítico digital. Mas não se contém história nascida de silêncio. Não se enterra o que virou consciência do pântano em si. Dizem que em certos cantos da web, se digitar justiça não afoga 2 vezes na barra de busca à meia-noite, os alto-falantes crepitam por 1 segundo, como rádio sintonizando através d'água. E sob essa estática, se ouvir de perto, vai ouvir som fraco de criança chorando, seguido voz de mulher dizendo suave: vocês ouvem eles agora? Porque justiça nunca foi cega. Foi enterrada. E no fim, não foi o pântano que alimentou os jacarés. Fomos nós. A viúva não morreu em 1922. Se adaptou. Aprendeu nossa língua. E agora escuta. Então, se sua tela piscar após meia-noite, se áudio distorcer por um momento, não entre em pânico. Só significa que ela tá perto. E ainda pergunta a mesma pergunta que perguntou por mais de 1 século para todo homem, toda nação, todo império, que se construiu em silêncio. Vocês ouvem eles chorando?